E aí, turma, simbora, boa noite, bom dia para algumas pessoas, a depender do fuso horário, começando com vocês aqui o nosso Minuto Geográfico, que por conta desses últimos acontecimentos, estamos entrando aqui ao vivo praticamente todos os dias. Lembrando a vocês que esse vídeo ele vai ficar gravado, guardado aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Quem ainda não acompanha por lá, faça essa gentileza. O YouTube é uma plataforma extraordinária para que a gente possa acompanhar os vídeos, é própria, feita para tudo isso, tá bom? Eu fiz questão de reunir para vocês aqui algumas informações, trazer uma análise do que é que eu penso. É uma escalada cujo fim é muito complexo, é muito difícil de prever. Pela segunda vez na história recente, a teocracia xiita do Irã atacou diretamente Israel. Esse foi o segundo e também o maior ataque, com o uso aproximado. Fizeram uma conta, eu estava aqui acompanhando alguns analistas no contexto militar, 180 mísseis balísticos que levam uma média aí de 15 minutos entre o Irã e Israel. O primeiro ataque direto do Irã a Israel aconteceu em abril também desse ano. 2024 tem sido um ano bem complexo, bem movimentado do ponto de vista político, diplomático e militar. Não sei se alguém lembra aqui, mas em abril Israel conseguiu atacar a representação consular do Irã na Síria. Conseguiu ali matar alguns militares ligados à Guarda Revolucionária Iraniana. De pronto, a gente sabe que a Síria é aliada do Irã, a Síria que é governada por Bashar al-Assad ali desde meados dos anos 2000, Bashar al-Assad que tem o apoio da Rússia, de Vladimir Putin. Eu sempre faço questão de citar para a gente conectar o contexto. Israel como grande aliado dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. A Casa Branca já soltou uma nota hoje dizendo que Israel teria todo e irrestrito apoio nesse conflito contra o Irã. Eu quero que vocês percebam essa declaração da Casa Branca em relação ao Irã. Ela já muda quando a temática é a faixa de Gaza. No contexto da faixa de Gaza, a Casa Branca pedindo ali cautela. No contexto do Líbano também, quando Israel entrou em vias terrestres pelo Líbano no dia de ontem, também a Casa Branca analisando com cautela. Mas quando a gente fala sobre o contexto do Irã, a gente consegue perceber aí um apoio significativo pelas declarações dadas aí pela Casa Branca. Mas voltando ao raciocínio, você tem ali de alguma forma a Síria como grande aliada da Rússia. A Rússia tem bases militares dentro da Síria, que é um país que faz fronteira com Israel e que não tem relações diplomáticas com Israel. Israel lado a lado ali com os Estados Unidos e o Irã utilizando esse contexto. O Irã utilizando esse contexto da proxy war, as guerras por procuração, tendo a Síria aí como aliada, a presença do Hezbollah também na Síria, a presença muito forte do Hezbollah do Líbano e companhia. Mas repetindo, segundo ataque da teocracia islâmica xiita da República Islâmica do Irã a Israel desde 1979. O Irã sempre fez a opção de atacar Israel usando os grupos que o Irã intitula como integrantes do eixo da resistência. Integrantes do eixo da resistência. E aí, resultado, o que é que pode agora, o que é que isso vai trazer de algumas mudanças? Isso pode, de fato, gerar uma escalada real dentro do Oriente Médio, tornando esse conflito, de alguma forma, gerando esse conflito num contexto mais aí regional. Lembrando, o Irã é um país que tem aí cerca de 90 milhões de habitantes, tem uma população significativa dentro do Oriente Médio. O Irã não é um país árabe. Algumas pessoas confundem e pensam que o Irã faz parte do mundo árabe, mas na verdade o Irã é um país de maioria persa. Inclusive tem um fato interessante: o Irã disputa com a Arábia Saudita para saber qual dos dois tem o maior protagonismo dentro do mundo islâmico.
Primeiro porque o Irã não é árabe, não faz parte do mundo árabe, tem presença árabe minoritária. A Arábia Saudita faz parte do mundo árabe, ambos têm em comum o mundo islâmico, mas dentro da Arábia Saudita você tem aí uma predominância da vertente sunita do Islã, e dentro do Irã você tem aí uma leitura da vertente xiita. Existe essa disputa, essa divisão dentro do islamismo, ela data aí da morte do profeta Maomé, do profeta Mohammed, e sobre a sucessão do profeta, as leituras do Alcorão, que é um livro comum para ambas as vertentes, o livro sagrado do Islã, a chegada de outros livros, a exemplo do que a gente chama de sunas, mas isso aí é temática para uma outra aula. Eu quero lembrar vocês que o Irã é um país extremamente afetado por uma crise social e econômica, parte dessa crise por embargos gerados pelo Ocidente. Existe uma tese de que o Irã estaria buscando criar o processo para viabilizar a bomba atômica. Inclusive, lá no grupo do WhatsApp, um dos alunos, uma das pessoas lá que participa do grupo, perguntou para mim no privado assim: o Irã já tem uma bomba? Em tese não. E o grande objetivo de Israel seria, enquanto o Irã prega a destruição pura e simples do Estado judeu, eu não digo o povo iraniano em si, mas a guarda revolucionária iraniana, esse governo teocrático, essa ditadura que usa a religião como a cortina de fumaça, Israel diz que quer impedir que o Irã consiga desenvolver sua própria bomba atômica. E a gente acompanha essa movimentação nos últimos anos. Mas o Irã é um país em crise. Vocês devem lembrar que recentemente o presidente do Irã, o Ebrahim Raisi, ele morreu num acidente aí misterioso. O helicóptero que ele estava possivelmente caiu e o Irã acabou de dar posse ao novo presidente do país. Mas eu tenho que dizer uma verdade aqui para vocês. Eu acho que quem já estudou comigo e deve lembrar que a gente falava muito sobre isso em sala de aula. Quem manda no Irã não é o presidente, não é o parlamento. Quem manda no Irã é uma figura que tem o título de Ayatollah, o Ayatollah. Ele é uma espécie de papa dentro do Islã xiita, um perito em religião. Ele é o grande, ele é considerado o líder supremo, o conselho dos clérigos, dos ayatolás, dos ayatolas. E é ele, inclusive, que pode determinar quem são os candidatos ou não à presidência daquele país. É bem verdade que a votação acontece depois de uma maneira direta, mas existe todo um filtro. Então, a palavra final, a decisão sobre um ataque do Irã a Israel, parte diretamente do Conselho dos Clérigos, que dá essa ordem para a Guarda Revolucionária Iraniana e assim por diante. Então, você tem a participação aí do Ayatollah diretamente nesse contexto. Eu estava lendo aqui uma entrevista, eu passei a noite, trabalhei bastante o dia inteiro lá na escola, depois a gente teve uma reunião, mas eu tive a oportunidade de acompanhar agora algumas entrevistas. Um ex-primeiro-ministro de Israel, ele disse o seguinte: olha, Israel está diante da sua maior oportunidade nos últimos 50 anos para mudar a face da região. Por quê? O maior aliado do Irã dentro do Oriente Médio, o Hezbollah, levou um grande golpe. O episódio dos pagers, a explosão dos bips, também a morte de algumas lideranças, inclusive do Nasrallah, que coordenava o Hezbollah há 32 anos. Então, inclusive até um detalhe, antes do Nasrallah ser o líder do Hezbollah, e ele foi líder nos últimos 32 anos, o antecessor dele foi morto também por Israel. O Nasrallah, ele chegou à liderança do Hezbollah depois que o seu antecessor foi morto pelas forças de defesa de Israel. Então, é o segundo secretário-geral do Hezbollah que teria sido morto aí por Israel nesse contexto. E aí, ele disse o seguinte: devemos agir agora para destruir o seu projeto nuclear, destruir suas principais instalações de energia e atingir criticamente esse regime terrorista. Os tentáculos daquele povo estão gravemente feridos,
Agora é a hora de mirar na cabeça. Gente, após essa humilhação, o Irã foi humilhado no episódio de Damasco, quando o consulado foi bombardeado. Esse episódio dos pagers envolvendo o Hezbollah, um convidado que foi para a posse do presidente do Irã, o novo presidente, morto a 700 metros do edifício presidencial. O Irã tem sido humilhado sucessivamente. Então, na estratégia, Israel tem dado um banho. O Irã não tinha uma outra opção, uma outra escolha que não fosse atacar Israel. Mas o que é que eu percebi? O Irã fez um ataque hoje pontual, foram 3 levas de mísseis, mais ou menos aí 180. Foi mais forte o ataque do que o ataque de abril, mas o Irã já soltou uma declaração dizendo, olha, eu já dei a minha resposta a Israel. Agora, se Israel quer uma guerra de proporções maiores, a gente aguarda o próximo passo. O Irã já tocou a bola e disse, olha, eu já dei a minha resposta e se Israel não me atacar, vai ficar por isso mesmo. Isso dá a entender que o Irã fez isso, eu tinha falado sobre isso há 2 meses atrás. O Irã fez isso, mas meio que para dar uma satisfação doméstica, interna, para a população, a pressão interna dentro do Irã, no que pese que parte da população iraniana não suporta mais o regime dos ayatollahs e defende a derrubada, o novo governo dentro da Pérsia, e também a sensação é que o Irã vem dando uma satisfação nos grupos do eixo da resistência que atuam ali por procuração dentro do Oriente Médio. Hamas, a Jihad Palestina, os Houthis do Iêmen e o próprio Hezbollah, que está completamente ferido. Eu não vou dizer para vocês que Israel derrotou o Hezbollah, o tão poderoso Hezbollah, em 10 dias, em 1 semana. Eu não posso afirmar isso. É muito cedo, seria muita emoção e pouca razão. Agora o grupo levou uma lapada, sustenta numa falha de segurança. Os caras estavam andando com pagers carregados como bombas nos bolsos, se comunicando sem saber há meses. Foi um verdadeiro cavalo de Troia moderno, usado aí por Israel nesse contexto. Então, o Irã meio que usou isso como uma ideia de dar essa satisfação, todo esse contexto que a gente já vinha falando, tá bom? Mandaram uma pergunta para mim, Israel faz fronteira com quem? Você tem Israel fazendo fronteira com o Líbano, e Israel e Líbano não têm relações diplomáticas. O problema de Israel não é o governo do Líbano, mas é a inércia. O vazio de poder do governo do Líbano, que tem um pedaço do governo como integrante, como membros integrantes de parte do governo, do parlamento, o Hezbollah. O Hezbollah, ele faz o papel que o governo do Líbano deveria fazer em algumas áreas, e existe uma resolução da ONU, um cessar-fogo de 2006, dizendo que o Hezbollah deveria entregar as armas e se afastar da fronteira com Israel, para além da zona tampão. Era para existir uma zona tampão entre Israel e o Líbano, mas esse acordo nunca foi respeitado. O Hezbollah diz que Israel ocupa territórios do Líbano e teria, de alguma forma, transgredido esse contexto. Israel diz que o Hezbollah avança para além da zona tampão, colocando a fronteira com dados de insegurança, muita gente tendo que emigrar daquela área e assim por diante. Israel faz fronteira com a Síria, também são países brigados. Israel e Síria não têm qualquer relação diplomática. A Síria acusa Israel de ocupar, desde 1967, a Guerra dos 6 Dias, as colinas de Golã. Já falei aqui, nascente do Rio Jordão, tem área turística forte, vinícolas, além de ser uma zona estratégica, uma zona mais alta, no meio do deserto ali, com presença de água e com uma posição, que eu disse para vocês, estratégica, tá? Jordânia e Egito são 2 países que fazem fronteira com Israel e têm relações diplomáticas. Israel e Egito, o Egito se coloca como mediador entre Israel e os grupos palestinos, a autoridade palestina. O Egito
retomou as relações com Israel no contexto do final da década de 70. O presidente dos Estados Unidos na época, ele coordenou o acordo de Camp David. O presidente na época era o democrata Jimmy Carter, que agora parece-me que completou 100 anos. Jimmy Carter, ele conseguiu ali reatar as relações entre Sadat, que era o presidente do Egito, e o Begin, que era o primeiro-ministro de Israel. Por sinal, para tu ver como o Oriente Médio é um nó, o Oriente Médio não é para amadores. O primeiro-ministro de Israel, depois que o presidente do Egito, depois que firmou esse tratado de paz com Israel, foi assassinado dentro de casa por rebeldes que não aceitavam que o Egito reconhecesse o Estado judeu e normalizasse as relações com Israel. O Egito, na época, foi acusado de trair a causa árabe, apesar de que essa história de pan-arabismo, de união entre os povos árabes, é pura balela. Mas, enfim, Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Dos quatro, Jordânia e Egito têm relações com Israel, tem as fronteiras em tese abertas. Agora, no caos, tiro para o lado de bomba, eu não recomendo, mas tem um passeio que sai de Israel para Petra, né, na Jordânia, ou para a própria capital. A Jordânia ajudou em abril a interceptar mísseis e drones do Irã e assim por diante. Israel tenta isolar o Irã no Oriente Médio, aproveitando também que a Arábia Saudita tem o Irã como rival, como inimigo. Eu falei isso no começo da live, vai ficar salvo. João Correia, eleições americanas, Trump e Kamala Harris, pau a pau. Quais são as opiniões? Eu estava vendo aqui, os democratas são muito polidos, né? Quando a temática é Oriente Médio, cautela e vamos aguardar. Os republicanos já deram murro na mesa. Os congressistas republicanos disseram: Israel tem que retaliar de maneira feroz o bombardeio, tem que atacar diretamente o Irã. Já os democratas têm um tom mais cauteloso. E isso se reflete no tom do Donald Trump e da Kamala Harris. Embora a democrata, a candidata, disse que Israel contra o Irã tem um apoio irrestrito da Casa Branca. Que isso não se discute. E lembrem-se, ela é a vice ainda, tá? E ela vai lidar com essa crise diretamente junto lá com o Joe Biden. Então, quando o assunto é o Irã, os americanos não gaguejam e eles fazem questão de frisar de imediato que apoiam Israel. Quando o assunto é Gaza ou essa invasão terrestre lá ao Líbano, eu já vejo uma cautela da Casa Branca de que essa guerra pode deflagrar e ser algo maior e assim por diante. Sobre o Brasil, essa guerra pode, se Israel, a bola está com Israel, você acredita que Israel vai responder ao Irã? Acredito que sim. Houve a resposta em abril. O tamanho da resposta não dá para determinar. Se Israel vai mirar aquela região nuclear ali de Natanz, as áreas que tem reatores dentro do Irã. Isso pode afetar o mundo? Pode. O preço do petróleo, Golfo Pérsico ali, petroleiras e afins, maiores reservas de petróleo do mundo. Isso pode também gerar um processo inflacionário em cadeia. Petróleo ainda é o combustível mais importante do mundo em função dos seus derivados. O petróleo é rei, isso é indiscutível. Existe uma guerra contra os combustíveis fósseis. Não acharam ainda algo que possa ainda suprir, fazer o que o petróleo faz. Isso mexe com o preço, pode mexer também com o contexto do dólar e mexer também com os valores dos fretes e afins, porque o que mexe com o Oriente Médio mexe com o Canal de Suez, e o Canal de Suez é uma grande artéria para o comércio e tudo mais. João Correia, e aí, o governo Lula falou alguma coisa? Vê, o Ministério das Relações Exteriores, através do Mauro Vieira, eu não sei, ou do Celso Amorim, qual dos dois é o verdadeiro ministro? Qual dos dois tem mais força ali dentro, hein? O conselheiro de Lula, do presidente, ou o próprio Mauro Vieira, oficialmente ministro das Relações Exteriores? O Brasil soltou uma nota dizendo que enxergava como uma grave preocupação as operações militares terrestres de Israel no sul do Líbano.
Então, soltaram uma nota. Estamos preocupados com a operação de Israel no sul do Líbano. Vamos ver, reafirmar a defesa do pleno direito, a soberania e a integridade territorial do Líbano. O Brasil insta Israel a interromper imediatamente as incursões terrestres no Líbano. Vamos ver se o Itamaraty amanhã solta uma nota repudiando essa operação direta do Irã contra Israel, se vai ter algum tipo também de comunicação. Não mencionou hoje, vamos ver se há alguma menção amanhã. Tranquilo? É isso demais. E tem alguma pergunta, gente? Eu desaprendi, acredito em vocês. Eu desaprendi aqui a tirar os comentários para que vocês possam até se concentrar mais. Opa, aprendi. Desativar comentários. Eu tinha esquecido já. Deixa eu ativar novamente, porque pode ser que tenha algum comentário interessante e tudo mais. Lembrem, Brasil tem forte presença libanesa demais e forte presença judia também demais. Primeira sinagoga aqui do contexto das Américas, com Jesus. Presença libanesa desde o contexto do Líbano nas mãos do Império Otomano e assim vai. Pessoal, um convite. Eu não consigo postar aqui no Instagram. Alguém lembra no ano passado que eu fui proibido de fazer live aqui? Porque eu postei alguns vídeos, fiz comentários que eu não sei se o que foi que houve, mas eu só sei que eu fui proibido de fazer live por 45 dias. Eu fiquei bem chateado porque faço conteúdo aqui com toda a responsabilidade de maneira voluntária. Aí eu tive a ideia de criar o grupo Geopolítica Daily no WhatsApp. É um grupo que, se você todo dia entrar por 5 minutos, você fica mais inteligente. Eu coloco minhas análises por áudio, gravando e digitando, replicando imagens e tudo mais. Lá eu posso colocar todo o conteúdo, o grupo é meu e eu não sofro nenhum tipo de censura. Quem quiser experimentar o grupo, o link eu vou deixar na bio aqui do Instagram e também no comentário no YouTube do vídeo. E aí vocês podem experimentar, é bem baratinho. Anualmente fica 20 e tantos por mês, com um dia, a depender do contexto, já se paga. E aí quem quiser conhecer, segue por lá. Qual é a relação do Irã com o Hezbollah? O Irã é patrono. O Irã ajudou o Hezbollah a surgir, a se formar. Entendeu? Joca, faz uma postagem sobre o que é o grupo e posta. Se conseguir, geral compartilha nas histórias. Vou fazer isso. O Irã tem chances de enfrentar Israel numa guerra? Olha, Israel não entraria por si só contra o Irã. Mas Israel deu um nó tático agora contra o Irã e teria o apoio de aliados de peso. Do ponto de vista logístico, o Irã, sim, e inteligência e movimentação de fronteira, Israel teria uma vantagem significativa em relação ao Irã, inclusive também com apoio aí regional e de aliados ocidentais. Tranquilo? É isso, pessoal. Eu volto amanhã, qualquer grande novidade. Vou ficar tentando entrar à noite. É o melhor horário para mim. Quem puder compartilhar, quem quiser conhecer o grupo também. Vamos embora. E foi bom. Deu para explicar um monte de coisa, não foi, gente? Hoje foi puxado. Hoje foi movimentado. Tranquilo? Paz para todos vocês. Forte abraço e simbora.
Simbora! Fui!